Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Pri Santos e se você chegou nesse canal querendo parar de perder dinheiro e gerar renda, você tá no lugar certo. Aproveitando essa vibe aí de final de ano, eu resolvi criar um vídeo explicando uma forma muito simples e fácil de você dar uma olhadinha aí de como está a sua vida financeira para começar o ano já com metas claras e precisas do que você precisa fazer para começar a parar de perder dinheiro e gerar renda em 2022. Antes de mais nada, então, deixa eu te pedir uma coisa. Por favor, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e deixa seu comentário se você gostar ou se você tiver alguma dúvida. Deixa aí que ajuda bastante pra gente, tá bom? Então vamos lá pro conteúdo. Talvez você não saiba, né? Mas eu trabalhei 25 anos no mundo corporativo. E uma coisa que eu aprendi durante esse tempo é que não tem como você definir nenhuma meta e ter clareza do que você quer fazer se você não fizer uma coisa que é chamada análise da situação. Então, antes de sair por aí fazendo listinhas de coisas que você gostaria muito de alcançar no ano que vem, entenda onde é que você tá. É como se fosse o GPS. Quando você sai de casa, que você liga o Google Maps ou você liga o Waze, qual que é a primeira informação que ele te pede? O seu local. Ou seja, ele tem que saber onde você tá para te mostrar qual é o melhor caminho para você chegar no outro lugar que você quer ir. E na vida é a mesma coisa. Se você não enxerga aonde você tá, dificilmente você vai conseguir traçar um caminho adequado para onde você quer ir. E essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje, ela justamente proporciona isso. Você consegue enxergar aonde que você está. Você consegue enxergar quais os pontos principais de atenção, onde é que você tem que melhorar. Porque quem sai por aí que nem um franco atirador, atirando para tudo quanto é lado, querendo criar meta para tudo quanto é coisa, no final das contas acaba desistindo das metas, porque não consegue dar conta. É muito difícil você conseguir dar conta de várias metas ao mesmo tempo. Então, em vez disso, você para, você olha, usa essa ferramenta, analisa exatamente onde é que você está e cria metas claras, e isso a gente vai explicar até o final do vídeo. Essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje se chama Roda das Finanças, mas na verdade ela é uma adaptação de uma outra ferramenta que é muito utilizada em processos de coaching e de mentoria, que se chama Roda da Vida. E essa Roda da Vida, ela foi criada por um americano lá nos anos de 1960. O nome dele é Paul J. Meyer e ele é como se fosse um dos precursores da área de desenvolvimento humano. Ele realmente foi um pioneiro nessa área e criou essa ferramenta que foi super difundida e que é muito utilizada até hoje. Se você ainda não fez essa ferramenta da Roda da Vida, é legal aplicar. Se você não tem um coaching, né, ou um mentor, você procure aí na internet, tem essa ferramenta em vários lugares. É uma forma muito bacana de você enxergar também a vida mais com a sua vida como um todo. Hoje o foco aqui é falar só da Roda de Finanças, que é como se fosse um extrato, né, um pedacinho dessa roda da vida de uma forma mais ampliada, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês passo a passo como é que funciona. Quando eu descobri essa ferramenta e apliquei pela primeira vez na minha vida, eu tava num momento bem complicado. Eu tinha percebido que eu tava ganhando bem, tava conseguindo pagar minhas contas, eu achava que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era exatamente. E eu só vivia para pagar boleto. Na verdade, sabe quando você chega no final do mês, você tá empatado, mês ou outro você acaba caindo no negativo e aquela confusão, você percebe que chega um momento que você precisa começar a criar um patrimônio, né? Não adianta você só viver para pagar boletos. Por quê? Porque você vai envelhecer. E esse estalo me deu assim, e eu falei, meu Deus, eu preciso descobrir um jeito de resolver essa situação, de entender como é que eu conserto isso. E aí eu fui atrás do quê? De ferramentas. Porque quando a gente quer consertar alguma coisa, o que a gente faz? A gente busca uma caixa de ferramentas. E é exatamente isso que eu fui buscar. E encontrei várias ferramentas, mas para esse fim de buscar informação sobre como está a vida financeira, fazer um mapeamento do financeiro, foi a que eu mais me identifiquei. E eu comecei a aplicar e realmente, gente, ela faz toda a diferença, porque você consegue ver exatamente onde é que você precisa atuar. Uma coisa muito comum que acontece com as pessoas e que eu percebi com os meus alunos quando começam a buscar informações sobre finanças é de que normalmente, investe nisso, para de investir naquilo, coloca o seu dinheiro lá,
bota o seu dinheiro ali e pouca gente fala sobre como é que você analisa a sua vida financeira para que as ações que você tomar realmente façam sentido. E eu recomendo que antes de mais nada, antes de decidir onde você vai colocar o seu dinheiro ou em que investimento que você vai fazer, que você aplique essa ferramenta, porque ela é muito simples e você vai ver que vai dar muito resultado. Outro ponto importante é que o ideal é que você faça essa ferramenta e você revise daqui uns 3 meses ou no máximo 6 meses para justamente você ver o quanto que você evoluiu. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Elas fazem a ferramenta, colocam dentro de uma gaveta e nunca mais olham. Aí, gente, não funciona, né? Você tem que colocar esse resultado que você tiver com a ferramenta em um local muito visível, que você enxergue todos os dias. Cola lá na porta do seu armário, coloca em algum lugar que você abre todo dia, na porta da geladeira, em algum lugar que seja muito visível. Para quê? Para que você não esqueça onde você estava e comemore onde é que você chegou. E faça essa revisão e habitue-se a utilizar essa ferramenta recorrentemente e não só no final do ano, né, gente? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Você já deve ter se dado conta, né? Mas a maioria dos ciclos importantes da nossa vida, eles são representados por círculos. Então é o ciclo da vida, o ciclo do tempo, o ciclo da água, tudo isso são ciclos. Nessa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, a roda das finanças, que também é um círculo, a gente apresenta 3 partes principais. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Isso daqui é a roda das finanças desenhada por mim. Eu não tenho habilidade para desenho, mas é assim que vai ficar. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Ela é formada por basicamente 3 pedacinhos, né? Então aqui são 3 pedacinhos principais. Você pode até fazer isso de forma lúdica, é legal até para você gravar mais como é que funciona. São 3 partes principais que representam os 3 pontos, as bases fundamentais das suas finanças. Então vamos lá, eu vou descrever cada um deles para vocês. As 3 partes da roda das finanças são gerar, guardar e gastar. Então eu vou começar explicando para vocês a primeira parte, que é o gerar. O que é o gerar? É tudo o que você gera de renda. Então ela é constituída de 3 partes, né? 3 partes principais e únicas, na verdade são as 3 principais, e é o que eu considero que é onde você tem que ter mais saúde, mais força dentro das suas finanças, é justamente aqui nesse ponto da geração de renda. Então, começando explicando, o primeiro ponto aqui é a sua renda principal, que eu coloquei aqui representada por um computadorzinho. Isso aqui, gente, é um computador, sim. Dentro da minha capacidade de desenho, é um computador. Então é onde você coloca a maior parte dos seus esforços. É onde você fica a maior parte do seu dia dedicando tempo, que é a sua renda principal. Se você é CLT, é o seu emprego, que você recebe um salário mensal. Se você é autônomo, são os clientes que você atende, que geram o seu faturamento mensal. Então é onde você tem a maior parte do seu esforço de trabalho, é aqui nessa renda principal. A próxima, que eu representei aqui com uma lampadinha, porque justamente é aquela que demanda que você coloque a cabeça para um funcionário e entenda onde é que você consegue gerar renda extra. Ela tá aqui no meio, ela é uma parte muito importante também e que precisa ser considerada. Na verdade, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que elas podem fazer de renda extra, né? A gente tem uma dificuldade de pensar nisso. Eu costumo sugerir que a pessoa pense em algo que ela poderia fazer até de graça, mas que eventualmente ela cobre para ensinar alguém a fazer. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre renda extra. Se você quer, comenta aqui no canal, bota um hashtag fala de renda extra, que eu vou fazer um vídeo para vocês a respeito. E aqui, essa daqui é a famosa renda passiva, que eu representei aqui por umas moedinhas. Por quê? Porque são as moedinhas que caem mensalmente na sua conta sem você ter que fazer esforços adicionais. Normalmente elas advêm dos investimentos, ou então se, por exemplo, você tem uma casa e essa casa está alugada, é o aluguel que você recebe. Se você é um artista e você produz músicas, você coloca
coloca no Spotify e essas músicas começam a rentabilizar para você, isso também é considerada renda passiva. Então, como é que funciona? O que você vai fazer? E você vai fazer isso para todos os outros que eu vou apresentar ainda porque ainda faltam alguns pedacinhos para formar o círculo. Você vai dar uma pontuação para essa renda extra de 0 a 10. Como é que você está se sentindo em um nível de satisfação, sendo que 0 é muito insatisfeito e 10 é super satisfeito com relação à sua renda principal? Por exemplo, eu quero ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Como é que eu faço para ganhar mais? Eu estou ganhando muito pouco. Então você vai analisar essa sua vida, essa parte aqui da sua renda principal. E aí, com relação à renda extra, a mesma coisa, de 0 a 10. Você está satisfeito? Você está fazendo renda extra? Se você não faz renda extra nenhuma, você já começa partindo do 0, né? Então é um ponto que você teria que ter atenção. E a mesma coisa para renda passiva. Você já tem investimentos ou alguma coisa que te gere uma renda passiva, que você não fique só dependendo da sua renda principal? Se você já tem, mas não está muito satisfeito, coloca lá entre 0 e 5. Se você já tem e está super satisfeito, você coloca 8 a 10. Agora, se você nunca investiu, se você não tem nada, não tem nenhuma renda passiva, aí você coloca aqui no pontinho, no 0. O ideal é que quando você fizer isso daqui, como é que vai funcionar? Você vai começar a colorir aqui, você vai começar a entender como é que funciona, porque você vai ter pontos que vão estar mais para cima, você vai ter pontos que vão estar mais para baixo, e aí isso junto vai te formar a sua roda, a sua análise. Você vai conseguir enxergar de uma forma só como é que você está posicionado em cada uma dessas partes aqui de renda e também dos outros pontos que eu vou te mostrar. Mas não se preocupe, Priscila, eu não estou entendendo nada, eu não estou conseguindo captar, mas Priscila, eu não tenho nenhuma habilidade com desenho, eu não vou saber fazer isso, eu não consigo desenhar. Não se preocupa, eu vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo com essa ferramenta para que você consiga fazer tranquilamente na sua casa. Você vai poder tanto imprimir e pintar, como você vai poder também eventualmente fazer, desenhar ou fazer no próprio computador. Dá jeito para tudo, tá, gente? Então não se preocupem que eu vou disponibilizar. Você vai clicar aqui embaixo depois no link e eu vou disponibilizar essa ferramenta para vocês, tá bom? Então vamos lá que eu vou explicar o outro pilar, né? Que é o pilar guardar. Lembra, né? São gerar, guardar e gastar. Então vamos falar agora do guardar. Como é que funciona aqui o guardar? Nós também temos 3 partes no guardar. A primeira parte que eu coloquei aqui uma cruzinha e até deveria ter ficado em vermelho, mas eu não tinha canetinha vermelha. Então ficou aqui essa cruzinha. O que ela representa? A sua reserva de emergência. Esse pilar, né, do guardar, basicamente são as reservas que você precisa ter dentro da sua vida financeira, né, que são especialmente importantes para que você tenha uma tranquilidade, né? Então, essa primeiro aqui, que é a reserva de emergência, ou seja, é aquela reserva que você precisa fazer para imprevistos. E quanto é que eu preciso ter nessa reserva para imprevistos? Depende se você é CLT ou autônomo. Se você é CLT, de 6 a 12 meses do seu custo, não é do seu salário, é do seu custo. Quanto que você precisa para viver todos os meses? Se você precisa de R$1.000 para viver todos os meses, então a sua reserva de emergência ela vai ser de R$6.000. No caso dos autônomos, é ideal que você tenha uma reserva um pouco mais longa, de 12 a 18 meses, porque você está mais sujeito a imprevistos. Por exemplo, se você quebrar um braço, acontecer alguma coisa, você não conseguir mais trabalhar, você vai precisar talvez de um tempo maior para usufruir dessa reserva de emergência. Outra reserva aqui é a que eu chamo de reserva futura, por isso que eu coloquei aqui um gráficozinho como se fosse das ações, porque são coisas para o longo prazo. Então aqui é a reserva que você faz para quando você for se aposentar, para sua liberdade financeira. Então é algo que você vai guardar para longuíssimo prazo, ou seja, acima de 10, 15 anos. E o porquinho aqui não é a poupança, tá bom? É que eu pensei uma forma de representar a sua reserva que você usa no futuro. É mais uma poupança, mas não no sentido de ser o investimento poupança. É a forma de você poupar, mas que você já vai usufruir aí no seu dia a dia. Então é o dinheiro que você poupa, você reserva para as suas metas, para a viagem que você quer fazer, para o curso que você quer comprar, para algumas coisas que você quer fazer dentro de um
período de tempo mais curto, ou seja, de 0 a 5 anos. Então, essa aqui é a reserva do poupar. Ok? Então, recordando, né? Relembrando, nós temos a reserva de emergência, você tem a sua reserva futura e você tem a sua reserva para o poupar aí, para o dia a dia, para o que você quer num curto espaço de tempo. Mas é importante também, gente, ressaltar que a forma de você avaliar é a mesma. Você vai lá e colocar uma nota de 0 a 10. Ah, eu tô feliz com o quanto que eu tenho de reserva de emergência? Se eu não tenho nada, tô no 0. Ah, eu tô feliz com o que eu tenho reservado para o meu futuro, para minha liberdade financeira? Ah, eu tô mais ou menos. Aqui, você bota um 5. E a mesma coisa aqui com a sua reserva para as suas metas. E finalmente chegamos no último pilar, que é o gastar, que todo mundo gosta, né? Também tem que ser avaliado. Bora lá. Aqui é representado por 2 pontos, na verdade, né? São 2, então somando com os outros, nós temos num total 8 áreas que você precisa olhar para você identificar como é que está a sua vida financeira dentro dessa ferramenta da roda das finanças. No pilar gastar, você olha as suas despesas fixas. Então eu coloquei aqui representado por uma casa. Então são basicamente as despesas que você não pode eliminar da sua vida. É moradia, é alimentação, tudo que você precisa realmente para sobreviver. E depois você tem as despesas que são variáveis. E aí é que entra, eu coloquei uma representação do cartão de crédito, mas importante dizer, gente, cartão de crédito não é despesa. O que é despesa é o que está dentro do cartão de crédito, tá? Então quando você for fazer uma análise, você não vai falar assim, eu gasto R$1.000 de cartão de crédito. Não, você tem que entender o que está dentro desse cartão de crédito, ou para onde está indo o seu dinheiro. Então você analisa porque normalmente são despesas variáveis, você não paga todos os meses, por exemplo, um restaurante, uma roupa que você queira comprar, tudo isso entra aqui em despesas variáveis. E o critério é o mesmo, você analisa de 0 a 10, como é que está a situação dos seus gastos. Isso aqui é bem importante de fazer, gente. É onde a maioria das pessoas pecam, elas não olham como é que estão os gastos. Na verdade, a grande maioria não olha nem como é que estão as entradas e as saídas, né? A geração e as saídas. Então é importante que você ponha bastante energia em olhar isso daqui para ver se você está contente com o quanto que você está gastando. Porque no final das contas, o que é o ideal? Que você gaste menos do que você recebe, óbvio. Mas não é, na realidade, o que acontece. Então esse é um momento de reflexão, um momento que você pode aproveitar para dar uma olhadinha com mais carinho, para ver se não tem dinheiro aí escapando das suas mãos. Dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu fiz sobre vários pontos que são importantes de você olhar na hora que você vai identificar onde estão os seus vazamentos financeiros. Então, bota foco nisso daqui também, mas óbvio, é um círculo, assim como eu mostrei antes, é um círculo. Você tem que olhar tudo e identificar onde é que são seus pontos de melhoria, os seus principais pontos de melhoria. E agora, para finalizar, você olhou todas essas áreas, você fez as pontuações, você já entende mais ou menos como é que as coisas estão acontecendo na sua vida financeira. O que você vai fazer? Vai sair atacando, colocando uma meta para cada uma dessas coisas? Não. Você vai escolher no máximo duas áreas mais importantes para você colocar o seu foco e a sua atenção. Priscila, por que eu não posso escolher e fazer uma meta para cada uma das 8? Porque você não vai cumprir. Esse é o normal. Porque a gente não consegue dar conta, gente. A vida nossa é uma confusão, é muita coisa para fazer. Se você ficar tentando fazer tudo, o que vai acontecer? Você não faz nada. Então o ideal é que você escolha no máximo duas, e fala assim, pelo ano de 2022 eu vou botar foco nisso. Se for a renda passiva, por exemplo, eu vou dar foco em aprender sobre investimentos, eu vou dar foco em separar um aporte mensal, um valor mensal para eu fazer meus investimentos, para que eu consiga começar a gerar renda passiva. Se o seu principal ponto de melhoria for, por exemplo, na área de gastar, na área das despesas fixas, o que você pode buscar? Se você mora de aluguel, tentar negociar esse aluguel, ou então procurar um outro lugar que você consiga viver de forma adequada, pagando um aluguel mais baixo,
Então, existem N maneiras de você atuar em todas essas áreas. Mas, de novo, se você tentar fazer tudo, provavelmente você não vai fazer absolutamente nada. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta muito bacana, mas não se esqueçam de fazer e deixar em um local visível. Chama os filhos para fazer o desenho, gente. Ajuda também, ajuda a gravar. Quando a gente faz esse tipo de ação aqui, o efeito no nosso cérebro é muito bacana, porque você consegue fixar, você consegue ter mais clareza do que é que você precisa fazer. Então, conta pra mim aqui nos comentários se você fez, se você gostou da ferramenta e se você quer acompanhar os vídeos, continua ligado aqui no canal, aciona o sininho, porque todas as semanas a gente vai publicar vídeos com ferramentas para que você consiga parar de perder dinheiro e gerar renda de forma definitiva na sua vida, tá bom? Deixa o like aí e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!